Olá, boa noite. Eu me chamo Lucas Hanzi e eu sou do grupo Catapultos. Nosso grupo é composto por mim, Lucas Hanzi, pelo Pedro Henrique Carvalho, Lucas e pelo Raul Pilote. O nosso grupo escolheu a catapulta, pois ela parecia mais divertida de testar e de aprender como funcionava. Além do mais que já havíamos trabalhado em aula alguns cálculos e ângulos que seriam bem úteis para a produção do trabalho, fazendo-nos interessar ainda mais por ela. E também tem a parte histórica que nós achamos mais divertida que a do foguete, então era mais um ponto para a catapulta, fazendo que a gente escolhesse ela. Bom, então na primeira etapa, nosso grupo primeiramente realizou uma pesquisa sobre a história da catapulta, que teve os primeiros relatos de uso lá na Grécia Antiga, mais ou menos no ano 400 a.C., sendo utilizada para defesa de estruturas e para guerra de modo geral. Com o tempo ela se moldou principalmente para uso militar, porém ela acabou sendo substituída pelo canhão, que é com um manuseio muito mais fácil, muito mais eficiente, e nessa maneira ela deixou de ser usada. Nessa etapa também foi feita a análise do funcionamento de uma catapulta, os componentes mecânicos que estão presentes nela e as grandezas físicas que estão envolvidas no processo de arremessar um objeto. Essas forças seriam principalmente a inércia, energia potencial gravitacional, energia elástica, lançamento oblíquo. Também foi feito estudo de algumas imagens que mostram catapultas e mostram desenhos de como funciona uma catapulta para a gente poder estar visualizando de forma melhor o objeto que a gente estaria criando. Na imagem 1 a gente tem o desenho que teoriza o funcionamento de uma catapulta. Na imagem 2 a gente tem uma catapulta romana no castelo de Santo Ângelo, na Itália. Na imagem 3 mostra os componentes principais de uma catapulta tradicional. Na segunda etapa do projeto foi feito o modelo da catapulta que o grupo pretendia construir, que seria baseado no modelo real chamado catapulta de trebuchet. Primeiramente foi feito um desenho à mão dimensionando os componentes do objeto e também selecionando aonde cada parte ia se encaixar para ter o objeto final. Materiais utilizados seriam madeira para a estrutura, um pote plástico para o recipiente de munição, ferro em seu pivô, parafusos, porcas, arruelas, fios, barbantes e também cola branca para ajudar na estrutura. As dimensões da catapulta são as seguintes: visão lateral, visão tridimensional, visão frontal. Etapa 3. Na etapa 3 do projeto foram feitos os gráficos da análise do movimento, ou seja, os gráficos referentes ao desempenho da nossa catapulta. Para obter esses valores, utilizamos os seguintes dados utilizados pelos professores. Dados esses que eram do θ igual a 45 graus. Tendo essas informações, fizemos a decomposição dos vetores velocidade, tendo os eixos horizontais representados por Vx, vertical, e representado por Vy, com base no ângulo θ. Sendo assim, o Vx era igual a V cos θ e Vy igual a V seno de θ. Com isso, então, nós encontramos o tempo do voo total de cada objeto, que no caso são bolinhas e o quão longe elas voaram. Com isso, também nós encontramos a velocidade, representada pelo V. Esses objetos alcançaram, encontrada através da razão da distância máxima e do tempo total de cada objeto ficou voando. Aqui tem um gráfico. E por fim, com esta velocidade V, encontramos a velocidade vertical e horizontal. A produção dos gráficos levaram em conta os modelos utilizados pelos professores e foram feitos no Tesmo. Fazendo a média dos valores oferecidos, nós chegamos a esses resultados aqui, que estão aqui do lado. Então, da bolinha de golfe, da bolinha de tênis, a bolinha de brinquedo, a bola de beisebol e a bola de ping-pong, tendo o tempo, massa e o quão longe que elas, o comprimento em metros que elas chegaram. E no objeto, então, a bolinha de golfe chegou a 5,49 metros por segundo, essa é a velocidade. A bolinha de tênis 5,18 metros por segundo. A bolinha de brinquedo 5,62 metros por segundo. E a bola de beisebol 4,63 metros por segundo e a ping-pong 4,68 metros por segundo. Com todas essas informações, foram feitos então os gráficos referentes à posição vertical em função do tempo. A gente tem a bola de golfe, que a velocidade dela é de 5,49 metros por segundo. Utilizando a função menos
4,9x elevado na 2 mais bx, nós encontramos o nosso b. A bolinha de tênis, a mesma coisa, porém a velocidade dela é de 5,18 metros por segundo. Encontramos através da mesma função que o b vale 3,58. Na bolinha de brinquedo, a velocidade é de 5,62 metros por segundo, e utilizando a mesma função, nós encontramos o b, que é de 3,13. Na bola de beisebol, ela tem a velocidade de 4,63 metros por segundo, e utilizando a função, nós encontramos que o b vale 3,48. Na bolinha de ping-pong, ela chegou à velocidade de 4,68 metros por segundo. Utilizando a função, nós encontramos que ela chegou a 3,58. A velocidade vertical em função do tempo. Então, a gente tem o Vx é igual a V, cosseno de 45, deu 3,843. O tempo t é x e o Vy é o y. E assim nós encontramos o tempo de 0,71. A bola de tênis, fazendo o mesmo cálculo, nós encontramos que o Vx é 3,626 e o tempo final é de 0,73. Na bola de brinquedo, nós temos o Vx, que vale 3,934 e o tempo de 0,64. A bola de beisebol, o Vx é 3,241 e o tempo final 0,71. A bola de ping-pong, o Vx vale 3,276 e o tempo é de 0,73. Posição horizontal em função do tempo. Então, na bolinha de golfe, na posição 0, a bolinha moveu-se 0 metros, na posição 0,71 segundos, a bolinha moveu-se 3,9 metros. A bola de tênis, na posição 0, a bolinha moveu-se 0 metros e na posição 0,73 segundos, a bolinha moveu-se 3,78 metros. Na posição 0 segundos, a bolinha moveu-se 0 metros e na posição 0,64 segundos, a bolinha moveu-se 3,60 metros. Na posição 0, a bolinha moveu-se 0 e na posição 0,71 segundos, a bolinha moveu-se 3,29 metros. Na bola de ping-pong, na posição 0 segundos, a bolinha moveu-se 0 metros e na posição 0,73 segundos, a bolinha moveu-se 3,42 metros. Velocidade horizontal em função do tempo. A bolinha de golfe, para este usaremos então Vx igual a V cosseno de 45, sendo assim 5,49 cosseno de 45, dando um resultado de 3,88 e o tempo foi de 0,71. Mesma operação para a bolinha de tênis, chegamos a 3,66 e o tempo de 0,73 segundos. Para a bolinha de brinquedo, chegamos a 3,97 e o tempo de 0,64 segundos. A bola de beisebol, utilizando o cálculo, chegamos a 3,98 e o tempo de 0,71. A bola de ping-pong, usaremos a mesma conta e chegamos a 3,30 com o tempo de 0,73 segundos. Escolhemos o ângulo de 45 graus, pois em nossas atividades sempre utilizamos tal angulação, pelo fato de que em aula compreendemos ser a forma mais simples de resolver todos os problemas relacionados a esse estudo. Além disso, tivemos a percepção que a maioria dos exercícios levaram em consideração a utilização de 45 graus para o lançamento oblíquo, que nos deixou mais confortáveis para usá-lo. Neste trabalho, pudemos aprender de forma conjunta muitos conceitos vistos em aula, tantos conceitos matemáticos, físicos e até mesmo sobre desenho técnico, pondo em prática a construção de gráficos, cálculos com ângulo e até modelagem tridimensional, feita no papel, compreendida em desenho técnico, representando as 3 vistas geométricas da catapulta. Também podemos ver como o lançamento oblíquo se aplica utilizando diferentes munições para a catapulta. Nos ajudou a utilizar a teoria para construir e compreender a prática, que envolve o lançamento oblíquo, como visualizar um gráfico e conseguir replicá-lo como trajetória. Além de todos estes pontos positivos a respeito do projeto, a socialização a partir do trabalho foi muito importante para o nosso início acadêmico, pois pudemos criar laços com novos colegas, criar discussões saudáveis e necessárias para o desenvolvimento de todas as etapas solicitadas. Essa troca de informações com certeza nos ajudou constantemente no processo de adaptação ao nosso novo ambiente de estudo.